Fala, galera do Coringão. Amanhã o Corinthians enfrenta o Internacional na Neoquímica Arena às 19 horas. Jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. E é o jogo da vida, hein, galera? Corinthians não pode mais perder, principalmente em casa, nenhum ponto. Tem que vencer todas as partidas que vai ter aí pro resto do campeonato. Pelo menos em casa tem que vencer todas e empatar algumas fora. Então amanhã é o jogo da vida, hein, galera? Então vamos ver aí o que a imprensa e a mídia repercutiu nessa sexta-feira, 4 de outubro de 2024, sobre a expectativa desse jogão de bola que amanhã o Corinthians vai ter pela frente. Valeu? E aí, galera, vamos ver aí as notícias. Comente aí, deixe nos comentários qual é a sua expectativa para o jogo de amanhã, qual vai ser o placar. E comente aí nos comentários do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e dá uma força aí, galera, para esse corintiano louco continuar a produzir conteúdos de Corinthians para vocês e cada vez melhores. Valeu? Um abraço e vai Corinthians, hein? Paulo Silas vai fazer pressão lá no Corinthians, que vai receber o Internacional embalado. Tem algumas questões para olhar, se o Memphis tem condição de ser titular ou não. Mas quando você está nessa e já entra no Z4 sem jogar, dá aquela pesadinha, né? Não, sem dúvida nenhuma. E você, num momento de recuperação de um time que é gigante, você está trabalhando 3 frentes. E uma delas, você está lá embaixo lutando para não cair, porque é o que se tem falado ultimamente, inclusive internamente. Não adianta você, Copa do Brasil, Sul-Americana, e se no brasileiro for para a segunda divisão. E a tabela, né, ela é complicada para o Corinthians, não só dentro do campo, porque o Ramon Dias, o trabalho dele é muito bom, do Emiliano é muito bom também. Esquece o jogo do clássico agora contra o São Paulo, que expulsões, 2 a menos, isso aí acho que é uma página que já foi virada lá. Bola, né? Mas eu tenho uma pergunta para você. Agora, acabado o jogo, provavelmente esses 2 jogadores que eu vou citar vão entrar no mesmo avião para viajar. quem? Félix Torres e Éder Valencia. E um vai marcar o outro. O Félix vai descer a borrachada do Éder Valencia? Ei, vai falar, meu centroavante, eu preciso de você nas eliminatórias. E o outro, eu preciso de você de zagueiro. Ô, meu zagueiro, pelo amor de Deus, não vai me decepcionar. Como é que vai ser Félix Torres marcando Éder Valencia, sabendo que depois eles entram no aeroporto Ali e viajam seguinte, juntos ali um precisa do outro lá, hein? Nesse caso, assim, eles são, eu acho que os jogadores são absolutamente profissionais. Claro, e eles têm que tratar o jogo da melhor maneira profissional. E o profissional não precisa dar pontapé no outro, não precisa dar cotovelada no outro, não precisa dar soco no outro. É jogar duro, porque o futebol requer. O Félix Torres é meio estabanado, às vezes ele dá uns. Não, o Félix Torres de vez em quando dá uns O Rudiger tá fazendo isso com o Hendrick lá no Real Madrid, imagina esses aí. Imagina aqui, né? Olha o gol que eu falei pra vocês, o gol que eu falei pra vocês. Pensando, que o Alan Patrick dá a bola pro Wesley, né? O carnaval que ele fez dentro da área. Agora, Mauro, você toca num ponto interessante da gente analisar também, claro, pensando pelo viés do Corinthians, né? Porque não tem o André Ramalho, não tem o Fagner, não tem o Romero, não tem jogadores importantes para essa partida. E vai precisar definir de novo o esquema, que a gente já questionou aqui várias vezes. É com 2 zagueiros que fica mais seguro e um meio-campo mais povoado? É com 3 zagueiros que fica mais seguro? Assim, não tendo o André Ramalho, o Félix com certeza vai jogar. Mas o que é a fórmula? Pensando não só no jogo contra o Flamengo, mas acho que fazendo até um olhar mais amplo para o Corinthians, como ele tem sido mais seguro? Em geral, com 3. Quando ele muda, foi quando ele começou com o jogo que ele fez contra o Bahia, que não se esperava, fora de casa, e aí ele foi bem, ele ganha o jogo com 3. Aí ele repete isso, aí depois ele, alguns jogos, volta com uma linha de 4. E aí bota 3 volantes. Mas você vê com o jogo contra o Flamengo, leva um chocolate amassadíssimo no primeiro tempo e tal, aí sai de lá dando graças a Deus que o Flamengo só fez um gol, aí volta e fala, agora eu preciso me proteger aqui, o que eu faço? Volta com os 3 zagueiros. E troca o primeiro volante também, que eu acho que isso fez muita diferença. Aí ele foi o titular, claro. Ele trocou vários. Ele botou 3 titulares. Ele começou o jogo com o Flamengo com 3 ou 4 que não são titulares. Sim, né? Depois, que eu acho que o primeiro volante em si fez muita diferença. Não, sim. Né? Ele começa perdendo as 3 primeiras bolas incrivelmente, armam 3 contra-ataques pro Flamengo
e depois ele domina o jogo ali, ele se acerta. Martínez. No começo, ele entrega a bola no pé do um, do outro, rasga ele, fala, pô, esse cara parece que entrou nervoso, experiente, mas depois ele acerta. Então ele era um titular fora, o Carrillo, eu acho que vai ser titular desse time, os caras gostam dele de... Não sei onde vão tentar enfiá-lo. Mas ele joga em qualquer uma, né? Ele joga em qualquer uma, por isso que dá. Charles? Então, enfim, uma hora ele vai jogar em qualquer uma das três ali, vai das jogar ele, quatro dos ele e o lados. Martínez, 2 volantes. Né? E o Bidon, E acho que ele... Agora, se a prioridade é o brasileiro, eu tenho que jogar melhor no brasileiro. Como eu tenho jogado melhor? Com 3 zagueiros. Só que amanhã, se botar 3 que tem lá, sobra acho que ninguém para reserva também. Vai ter que botar aqui. Vai ficar o Caetano, né? O menino na reserva. Faz aquela linha com o volante depois, se precisar. Faz uma linha se de ele 3 colocar um volantes. meio-campo mais marcador, não funciona também? De repente colocar ali Martínez, Charles e o Carrillo, pelo que apresentou no último jogo, para deixar o Garro solto lá na frente? Mas não pode ser uma possibilidade? Eu acho que alguém tem que marcar o Alan Patrick, né, de perto. Seria um Rian da vida, que corre... O Rian tá fora, né? É que o Breno Bidon é o criador, né? O Martínez é o que pega o Charles. É o que pega, para mim, desses 3. É o que ainda não... Sabe? Não é que não engrenou. Ele entra, mas ainda não pegou. Entra mais para destruir do que para construir. Quem? O Charles. E o Martínez faz isso ainda. Muito bem. Faz. Então, de repente, se ele entra com o Breno Bidon, que para mim é o cara que... Ele pensa o jogo do meio para trás, chega um pouquinho e o Garro pensa o jogo do meio para frente. Aí você tem 2 caras para... Mas o Bidon tem sido titular no Campeonato Brasileiro. Ele não tem sido nas Copas. Sim. Às vezes ele joga na Copa e depois não joga o Brasileiro. Contra o Fortaleza ele foi titular no primeiro jogo lá, né? Que foi bem aquele meio. Era Charles, Rian e ele. E aí ele ganhou a posição. Só que agora é o seguinte, tem que pôr o melhor. Eles falaram na entrevista, por que você não começou com o melhor time que você tinha contra o Flamengo? Porque a prioridade é pro brasileiro. Aí quando ele viu que a vaca podia ir pro brejo de uma vez, ele pegou e botou uns 3 ou 4 ali para tentar não deixar o Flamengo fazer outro gol. Então agora são os melhores. Então, para mim, ele poupou lá o Carrillo. Melhores? Não está entre os melhores. Eu acho que ele não começaria. Aí você fala, mas não vai ter. Vai ter o Romero. Na qualidade individual, sim. Mas fisicamente ele não está pronto. Começando a receber crítica já. Só que com 2 jogadores a menos não dá para criticar o cara, né? Não, é que ele está fora de ritmo de jogo e fora de condicionamento. Não é forma, né? Mas de condicionamento físico. Mas tecnicamente acho que não se discute. Mas veio para jogar, né? E aí? Veio para jogar. Porque o Romero não vai estar. O Romero tá fora desse jogo. Ele veio para decidir em jogo do Campeonato Brasileiro. Faltam 10 pro Corinthians? Faltam 10. 11 ainda. Já fez 28. 10. Então, não dá para ficar esperando ele mais muito tempo. Não dá muito. Ele já tá aqui no Brasil treinando lá umas 3 semanas. Titular, então? Aí... Ele veio para jogar. É titular, então? Põe ele e o Yuri na frente amanhã e fala aí, Memphis. Vai até a hora que você aguentar. Ajuda aí, faz um gol, não faz, passa. Eu acho que... E aí eu tiro. Não, você vai concordar, sabe por quê? Sabe por quê? Já vou te falar. Você falou que o jogador bom tem que pôr no começo. Bom depois jogador bom, bota pra jogar. Exatamente. Não, e é problema você colocar um cara desse tamanho quando o time tá perdendo. Quando na cabeça do cara, o cara fala, pô, o que é isso? Vou salvar toda hora? Ou vai me colocar sempre quando... Preciso entrar quando tá ganhando, porque, gente... Mas ele entrou contra o Atlético Goianiense, o placar já estava construído. Do que jogar ganhando. Enquanto o São Paulo não estava. Dani, é diferente, jogar ganhando é a maior delícia, cara. Porque você faz o outro time correr... E o tempo para eles voa e para você voa, para eles não passa porque estão perdendo. Então, cara, um cara desse tamanho bota... o Felipe Coutinho. Começou, já melhorou, já tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado. Mas olha enquanto o cara... A confiança que um cara desse traz para o restante do grupo. O Memphis é um jogador, assim, em termos de qualidade, a gente não vai... não tem o que discutir. Agora, ele dentro do campo... Nas condições de momento, eu acho que ele não tem condições. Eu colocaria, porque a minha tese, ela é a minha tese. Eu sei que os treinadores preferem colocar, o Silas foi treinador, os jogadores que não têm muito condicionamento físico na parte final do jogo, porque pega o time cansado do adversário. Eu já acho que o melhor tem que botar para jogar. Por que o melhor tem que botar para jogar? Porque está 0-0. E ele pode fazer um gol e decidir o jogo para você. Então o melhor tem que botar para jogar. Tá machucado, tá lembrando do Romero, mas continua sem o Tales. Sim. Aí você vai jogar só com o Yuri ou vai fazer o quê? Ou aí você bota o Carrillo de segundo atacante efetivamente e bota o outro no meio campo. Tem essa possibilidade. Aí já outra posição pro Carrillo. Só que aí é o seguinte, cara, tudo bem, a gente tá vendo ali, né, os números dele, só fez 26 minutos por jogo, a média muito baixo ainda, mas
vai melhorar, porque está sendo preparado para isso. Ficou treinando para isso, não está inscrito na Copa do Brasil. Treinou a semana toda. Se você não bota no jogo que é para salvar, ele veio para quê? E sendo que não tem o Romero, não tem o Tales. A não ser que você vai jogar, é que você está falando, um monte de gente no meio campo e deixar só o Yuri lá, mas não é. Eu acho que agora é hora de ser ele e o, na minha opinião, né? Memphis e Yuri. Que é para ser, ele veio para ser titular, fazer a diferença e jogar como titular com o Yuri lá na frente os jogos que o Corinthians precisa ganhar do Brasileiro. Ele ainda vai poder jogar a Sul-Americana, etc. Se tivesse o Alex Santana também, Mauro. Pois é. Mas não tem, né? Se tivesse o Alex Santana, tivesse... quem mais está machucado? Maicon. O Tales. O Maicon vai demorar um pouco para voltar. O Tales, só o Tales e o Alex Santana, se tivessem à disposição, você já olha o Corinthians diferente, porque esses caras são diferentes. Né? O Alex Santana é aquele segundo volante que está sempre te dando opção ofensiva. E quando você precisar para marcar, ele é o primeiro que está posicionado para marcar. Né? Esse é um cara, para mim, que no Corinthians encaixou perfeitamente. Até o dia da apresentação dele lá com o pai dele, que é corintiano. É espetacular, aquela cena maravilhosa. Do outro lado, você vê o Thales Magno. Parece que ele começou jogando no Corinthians. Ele canta até as músicas da torcida do Corinthians, no banco de reservas, quando ele sai. Agora está se recuperando. Eu não sei se eles vão ter condições. Eu acho que essa parada para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo será absolutamente espetacular para a recuperação desses jogadores, para que eles possam voltar, tanto contra o Flamengo e na Copa Sul-Americana. Porque esses caras fazem muita diferença. Quando esses caras estiverem todos inteiros, o Corinthians acabou construindo... O time começou o campeonato... O Corinthians está sofrendo porque o time começou o campeonato era muito ruim. Vamos falar logo... Porque é o seguinte... A gente tem muitas críticas. Isso eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Zero dúvida. Minha dúvida é zero a respeito do Tonhão, hein? Olha só. O time do Tonhão era, como diria em Lisboa, um horror. A gente tem muitas críticas à diretoria, né? Mas melhorou o time. Melhorou, muito. Melhorou. E aí o treinador faz o que fez... Melhora o time com as peças que tinha. E aí depois o treinador fala... Não estamos nem falando do goleiro, hein? Preciso de mais. Não, do goleiro... Você falou do Thales Magno, o André Ramalho, chegou e Alex tomou Santana, conta. O Garro, mas o goleiro... O Hugo chegou e tomou conta. Aqui, a gente está vendo... Corinthians. Principalmente pro Corinthians. Por quê? Rapaz, ontem o Fluminense ganhou do Cruzeiro. Eu ganhei a aposta de você, mas enfim... Como? Eu apostei no Cruzeiro. Eu apostei no Fluminense. Eu também. Não, você apostou no Cruzeiro. Bom, depois o Magno vai estar aí. Vai explicar depois. O Magno vai explicar aí. Quem ganhou, Magnão? Igual. Não, sim, mas quem apostou no Cruzeiro? No Fluminense. Eu apostei no Fluminense, ele apostou no Cruzeiro. Daqui a pouco a gente pega o programa de amanhã e tira isso lá. Tá legal. É o frio. Fato é que Desculpa, gente, é o frio. O fato é que o Corinthians, gente, continua na zona de rebaixamento, agora desceu para a 18ª posição, porque Criciúma e Fluminense perderam ontem. E no final de semana tem um jogo extremo... Ganharam. Criciúma e Fluminense ganharam. Desculpa. Fluminense e Criciúma ganharam. E isso complicou a situação do Corinthians. E aí o que acontece? Esse final de semana, amanhã, o Corinthians em casa tem o time do Internacional que está super embalado. E aí, Assunção, tem alguns desfalques, tem Memphis Depay. Então vamos conferir aqui como o time do Corinthians pretende entrar em campo para essa partida extremamente importante. O Corinthians vai ter uma pedreira pela frente. Precisa vencer a qualquer custo o melhor Internacional da temporada. A equipe do Roger Machado está com 8 partidas de invencibilidade. Ontem, com a vitória de Criciúma e Fluminense, o Corinthians voltou para a 18ª posição. E a pressão para sair do Z4 aumentou ainda mais. Como de costume, arena lotada. A Fiel esgotou todos os ingressos para amanhã. E na tentativa de motivar os torcedores, Mateuzinho decidiu usar as redes sociais. Só que o post do jogador revela na última frase que o texto foi feito por uma inteligência artificial, rapaz. Ele se esqueceu de tirar a mensagem automática que a IA colocou. Aí é vacilo, hein, jogador? Por conta do jogo contra o Flamengo no meio de semana, Ramon Dias só terá o treino de hoje para montar a equipe titular. Quem teve tempo a mais para treinar foi Memphis Depay, a principal contratação da temporada. O holandês não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil e pôde aproveitar para melhorar a forma física. O jogador foi muito mal contra o São Paulo. Errou tudo que tentou e precisa começar a justificar a sua contratação. O jogo contra o Internacional vai servir para isso. E o Corinthians tem desfalques preocupantes no ataque.
Thales Magno segue machucado e Romero está suspenso. A expectativa é que Memphis comece como titular ao lado de Yuri Alberto. E a pressão amanhã será enorme. Apoio não vai faltar. Bom, a cada rodada que se aproxima do final desse complicado Campeonato Brasileiro de 2024 para o Corinthians, é um jogo mais importante que o outro, né, Assunção? Não se pode tropeçar, principalmente dentro de casa. É o desespero que vai batendo. A partir do momento que você joga e o resultado positivo que você procura não vem, Ivan, fica desesperador. E contra o Internacional, você bem frisou, o Internacional é um time que o Roger já demorou um pouquinho, mas colocou o time na linha. O time, você vê que é um time que está jogando bem, é um time que tem bons jogadores. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Mas volto a falar, o Corinthians tem que valer o seu mando de campo, a sua torcida e fazer com que os jogadores possam entender que a situação que o Corinthians está precisa desesperadamente da vitória. Assunção, vamos dar uma olhada na classificação dessa parte de baixo da tabela, que é o que deixa todo corintiano, desde o início da temporada, desde o início do Campeonato Brasileiro, muito aflito, né? Porque ontem o Criciúma, olha o respiro que o Criciúma teve, pulou dos 32 para os 35. Para 11º. Mas todos esses times, Criciúma, Bragantino, Juventude, Grêmio, Atlético Paranaense e Fluminense, o Grêmio, com o número de jogos também, 27 jogos, tem um jogo a menos e o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. Todos esses times ainda estão arriscados do rebaixamento. É impressionante como esse campeonato desse ano, ele tá na parte de baixo, está todo mundo muito colado, né, Assunção? Porque você pega o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Fluminense, que ontem ganhou, está com 30 pontos, pro primeiro fora, 28. Pro primeiro dentro, que é o Vitória, que tem 28, e pro que está fora são só 5 pontos. Né, do cara o que eu falo é o seguinte, Ivan, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. Porque todo jogo é um clássico. Sim. Todo jogo, você sai de um Fluminense no Rio, aí você vem jogar contra um Palmeiras. Aí você sai do Palmeiras, você vai jogar contra um Grêmio no Sul. Aí depois você vai jogar contra um Atlético em Minas. Então, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil a cada jogo. E é o que a gente falou, o que a gente está falando do Corinthians, quando você não começa um Campeonato Brasileiro bem, você vai perdendo, você tem que vai perdendo. Durante a competição é difícil. É muito difícil e por isso que não só o Corinthians, mas como o Fluminense também está pecando muito em sair dessa zona de rebaixamento, porque é muito difícil. Porque você joga contra os líderes lá de cima, claro, e depois você joga contra os caras que estão também lutando pelo rebaixamento. Então é muito difícil. Ô Assunção, o Memphis Depay é um cara que a torcida já percebeu, está fora de ritmo, está fora de forma, entrou durante algumas partidas, mas eu vou pedir aqui para a gente mostrar umas imagens do Depay, inclusive treinando, porque a torcida já pegou no pé, já está pegando no pé dele. Já começou a... Já invadiram as redes sociais dele. Já invadiram as redes sociais dele pedindo, e aí, cara, quando é que você vai jogar? Quando é que você chegou? Você custou uma grana, não acertou um passe, não deu um tapa certo. E aí, como vai rolar? É normal essa pressão e ele precisa representar, né? Agora que jogador grande mostra a que veio, né? Exato, mas aí a gente vê um grande problema, né, Ivan? O jogador grande, ele mostra que veio, mas a partir do momento que ele estava jogando no seu clube. E é o que a gente fala do Memphis. Ele estava 71 dias sem jogar. E quando você tem 2 meses e meio praticamente sem jogar e vem para uma situação onde o Corinthians vive essa fase ruim, esse lugar na tabela ruim, e você chegando para ser o salvador da pátria, sem estar bem fisicamente. A responsabilidade é grande. Sem estar nesse ritmo do Campeonato Brasileiro ou de qualquer campeonato, é muito difícil. Você tem que chegar... A frase que você fala é muito boa. Dentro do avião já amarrar a chuteira e já ir jogar. Os jogadores que chegaram no Corinthians foram assim. Só que com ele está muito tempo sem jogar, Ivan. Então, por isso você tem que fazer uma preparação boa. Você tem que tomar cuidado para ele não machucar, para estourar. Então, são cautelas que devem ser tomadas e estão sendo tomadas para o Depay não se machucar e não prejudicar mais ainda.